Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. O Nossa Vozcast deste mês é especial, mês de agosto, mês das vocações. A Igreja Católica no Brasil celebra o mês vocacional. A cada domingo, a liturgia é dedicada a uma vocação específica, sacerdotal, matrimonial, religiosa e leiga. E para refletirmos sobre esse assunto, esse tema especial, nosso convidado deste mês é o Padre Renan Pichelli da Silva. Ele que é natural de Minas Gerais, atualmente ele atua aqui em São Paulo e é responsável pela etapa vocacional. É o assessor vocacional deoniano da província BSP. Ele vai nos ajudar a identificar, será que você tem vocação para a vida sacerdotal? E quem está preparado para ingressar no seminário? Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com quem entende. Padre Renan, seja bem-vindo ao Nossa Vozcast. Muito obrigado pelas boas-vindas, obrigado, é sempre uma alegria muito grande estar aqui no Instituto Meninos de São Judas Tadeu, uma vez que passei por esta obra no meu tirocínio, foi muito bom o que vivi aqui e para mim é sempre uma alegria, muito obrigado pelas boas-vindas. Nós que agradecemos a sua presença, Padre, e você lembrando que passou por aqui, eu também me recordo que lá em 2020 a gente fez uma entrevista da sua despedida, né, de fráter, né, que você estava indo para a teologia. E eu me recordo, Padre Renan, que você falou que você teve muito aprendizado aqui, nessa época do tirocínio aqui no Instituto, né? E que também que o conselho que você dava para o próximo fráter é que esteja aberto, de coração aberto. É isso. Conta rapidamente mais um pouquinho para quem não viu aquela entrevista sobre o que foi esses anos aqui e lembrando que depois você voltou como diácono, né? Foi. Olha, foi uma experiência incrível. Quando estava no noviciado, no final do noviciado, tem a visita canônica do superior provincial. E aí ele nos visitava e perguntava onde que a gente queria ir, né? E a gente tinha vários sonhos, várias vontades de ir para várias outras obras da congregação. E eu nunca imaginava que ele ia me colocar no Instituto Meninos de São Judas Tadeu. E aí eu vim para cá em 2019. E foi uma graça muito grande na minha vida, porque eu não conhecia a obra Instituto Meninos de São Judas Tadeu. E quando eu cheguei aqui, cheguei com o coração aberto, como eu disse, né? Como foi essa minha interpelação ao próximo que viria, que viesse com o coração aberto. Eu cheguei aqui com o coração aberto e foi uma alegria contagiante, porque eu pude ver verdadeiramente o carisma deoniano sendo vivido na prática, né? Porque é uma obra social e o Padre Deon sempre prezava pelo social, pela obra social, pelos mais indefesos, né? Pelos operários na época, e trabalhar com as crianças no Instituto Meninos de São Judas Tadeu foi uma grande alegria, que não foi também só com as crianças, né? Teve vários outros trabalhos que realizei aqui, né? Liturgicamente, porque nós temos a nossa capela, também juntamente com os funcionários, as funcionárias, então foi um enriquecimento muito grande na minha vida, sabe? Então foi muito... Eu só tenho lembranças boas desse lugar. Sinto saudades. E depois voltou como diácono, E depois voltei, né? como diácono. Depois da ordenação diaconal, eu fui convidado pelo superior também, meu superior lá do conventinho, a ser o diácono dos finais de semana, ajudar aqui nas celebrações e nos sacramentos, porque na nossa capela acontecem os sacramentos, né? Batizado, primeira Eucaristia das crianças atendidas pelo Instituto. E aí eu fui convidado a fazer o meu estágio, né, aos finais de semana, exercer o meu ministério diaconal aos finais de semana aqui no Instituto Meninos de São Judas Tadeu, que aí foi uma outra graça e completamente diferente, né? Passei a Semana Santa aqui, foi muito rica a experiência, né? Até então nunca tinha sido diácono, né? Fui ordenado diácono e vim pra cá, então foi uma experiência muito rica, casamento, batizado, né? Ajudar nas celebrações também, então foi muito bom, graças a Deus.
Olha só, e já que o padre Renan falou um pouquinho aqui da parte social do Instituto, que tem a ver com o padre Deon, para quem não sabe, o padre Deon, fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, e esse ano é o ano do centenário, né? Como é que tá a preparação, padre? A preparação está de vento em popa. O coração tá nessa expectativa, né? Então, todas as comunidades religiosas já estão se preparando, vai haver uma grande peregrinação, né? Que logo o Instituto também vai fazer a propaganda dessa peregrinação, mas todas as comunidades, todas as casas religiosas, todos os formandos da nossa província, da nossa congregação, né? Então tá todo mundo empenhado, né, nesta grande festa para nós, né, o centenário do nosso fundador. Que é agora em agosto, Que é agora né? em agosto, dia 12 de agosto, que é a data da morte do padre fundador, né? Então, é uma expectativa muito grande, né, no coração de todas as comunidades religiosas deonianas no Brasil e no mundo, né? Porque a congregação, nós estamos espalhados em 47 países diferentes. Então, é uma única preparação, é uma única festa, assim como para nós a festa do Coração de Jesus também é uma grande preparação para todas as comunidades, tanto as comunidades religiosas do Brasil quanto as do mundo. Que aconteceu em junho, né? A festa do Sagrado Coração de Jesus, né? Dia 27 de junho. Aconteceu no dia 27. Olha só, né? Quanta coisa a gente tem para falar aqui com o padre Renan, e já que nós estamos em agosto, agora no mês vocacional. Antes de eu perguntar mais sobre vocação, padre, eu queria saber um pouquinho sobre a sua história, né? Como que você teve o seu chamado, né? Eu também me recordo, há um tempo que a gente já conversou, você falou que começou desde cedinho, desde os 15 anos, né? Sim, sim. Eu era adolescente e eu sempre fui muito engajado na paróquia onde minha família participava, lá em Varginha. Eu sou natural de Eloy Mendes, uma cidadezinha do lado de Varginha. Então minha família sempre foi muito religiosa, muito católica, frequentava muito as missas, as celebrações. E a minha vocação despertou na adolescência, quando eu conversei com o padre Everaldo, na época pároco da paróquia do Divino Espírito Santo em Varginha. Ele é padre deoniano, né? E aí eu falava pra ele, eu era uma criança, falava que eu tinha vontade de ser padre. E aí ele me deu os primeiros materiais, me deu um Deonianos em Oração, me deu uma cruz deoniana, que eu tenho até hoje guardado comigo. Só que, como eu era adolescente, meus pais não eram muito satisfeitos de eu ir para o seminário naquela época. Aí eu acabei não entrando, porque era menor de idade, minha mãe não deixou, né? Minha mãe e meu pai não deixaram. Então, depois de mais velho, com 18 anos, eu continuei o meu caminho vocacional, né? Continuei fazendo um acompanhamento, na época com o padre Giovanni Inácio, que era vigário paroquial no Divino Espírito Santo também, lá em Varginha. Padre Giovanni que está aqui no santuário. Que está no Santuário São Judas Tadeu. E daí eu fiz o meu acompanhamento com ele, e aí em 2013 eu entrei no seminário propedêutico Convívio Vocacional Deoniano, que era chamado propedêutico na época, que era aqui onde é a administração do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Você então, sempre ligado aqui ao Instituto, sempre, né? Sempre ligado ao Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Então, a sala de estudo é a sala que você, Renata, trabalha hoje no Instituto. Olha só. Então, era a nossa sala de formação. Ali nós tínhamos um encontro com professor de inglês, professora de português, né? E a capela é onde trabalha a Eliana, né? A arquiteta, isso. E o Diego da manutenção. Isso. E aí ali era a nossa capelinha. Era bem espremidinha a nossa casa. Mas aí no ano de 2013 eu entrei e fiz o meu caminho vocacional já dentro da congregação, né? Foi uma grande alegria, mas ao mesmo tempo foi um desafio, porque mesmo maior de idade, porque eu entrei com 18 anos, mesmo maior de idade, meus pais não eram muito a favor da minha vocação, mas aí depois eles foram aquietando o coração e hoje eles me apoiam, hoje eles estão comigo. Super orgulhosos, porque o filho ficou padre, graças a Deus. Padre, e aí você se ordenou o ano passado, né? Em 2024. Isso, dia 14 de dezembro de 2024. Olha lá, vai fazer um ano de padre daqui a alguns meses.
e você recebe a missão de ser assessor vocacional deoniano aqui em São Paulo. Conta para nós o que significa ser um assessor vocacional. Foi muito interessante porque, como no noviciado provincial sempre faz a visita canônica, também na teologia, no 4º ano de teologia, como a gente já é diácono, a gente tem uma conversa mais especial, mais específica com o nosso superior provincial, porque é ele que nos transfere. E aí eu tive a alegria e ao mesmo tempo a missão confiada a mim no dia 29 de setembro, se não me engano, dia 29 de setembro. O provincial foi lá no conventinho, em Taubaté, e perguntou para mim, numa conversa canônica, falou assim: diácono, o que você acha do SAV? Né? E aí eu disse para ele: olha, padre, se essa for a missão que o Senhor precisa de mim, eu estou aqui à sua disposição, né? Estou à disposição do que a província precisar de mim. Aí ele me disse assim: então tá bom, você vai trabalhar no SAV no próximo ano. Eu já tô te dizendo agora porque tem várias coisas que você já precisa se ambientar no trabalho da assessoria vocacional na nossa província, e no próximo ano você já começa e você vai morar em São Paulo, vai morar comigo. Ainda brincou assim lá no provincialado, né? Nossa casa geral aqui, nossa casa provincial aqui em São Paulo. E daí eu falei assim: então tá bom, muito obrigado pela missão confiada, né? E aí fui dizer para os meus irmãos de turma, e aí eu já estava transferido, ao contrário dos meninos da minha turma, dos outros diáconos que ficaram sabendo mais próximos da lista de transferência, que é em novembro. Eu soube antes porque tinha muitas coisas que eu ainda precisava me ambientar, né, sobre o trabalho da assessoria vocacional na província. E aí assumi esse ano, né, em janeiro, vim embora para São Paulo e já assumi a missão de assessorar as vocações, né? Então eu sou o padre assessor para as vocações, né? Então eu visito as comunidades religiosas, paroquiais, né? Eu fiz juntamente com a congregação e as comissões o projeto de governo, né, que a gente tem, que fala sobre as vocações, que é um planejamento do ano, dos 3 anos do provincial, né? Uhum. Como que será os 3 anos do provincial, a Secretaria de Animação Vocacional. E aí tô trabalhando desde já tô fazendo as visitas às comunidades, às casas de formação, né? Já tô atendendo também os adolescentes e jovens que nos procuram, né? Pelo nosso Instagram. Nós temos esta grande ferramenta hoje, que é as redes sociais, né? Instagram, YouTube. Então, por ali chega muitas vocações, mas também nós temos o contato, né? O celular, tudo. E aí tem muita gente que entra em contato e aí a gente dá a devolutiva para eles. Então, para a gente entender, padre, você faz essas visitas nas comunidades, mas lá você encontra já pessoas, homens que têm esse desejo de ser sacerdote ou não? Como que acontece? Também acontece assim, mas quando a gente diz assim, eu vou visitar uma paróquia, por exemplo, a gente vai mais para assessorar o serviço de animação vocacional, o SAV das paróquias, né? Que eles são leigos da paróquia que estão à frente desse trabalho na paróquia, né? Porque se fosse só eu não daria conta, porque nós temos, né, muitas obras, né? Então ali eles atendem os vocacionados e aí eles vão passando para nós religiosos, né? Então o primeiro contato que o adolescente e o jovem faz numa paróquia é com a Secretaria de Animação Vocacional, com o SAV. E aí a partir dali eles vão passando para nós o contato desses rapazes e aí a gente vai entrando em contato. A gente tem um sistema, né, que a gente faz o cadastro do vocacionado, e aí a gente vai conversando com ele durante o ano. E durante o ano tem vários encontros que a gente mostra para eles como é o carisma deoniano, como é essa vida fraterna deoniana. Eu sei que nós estamos em agosto, então tem alguns meses que o padre Renan
tá nessa missão, né, padre? Tem por exemplo, alguma coisa assim que o senhor possa falar assim, olha, eu já sei que aquele jovem, ele realmente tem a vocação ou não. A vocação, a pessoa ela tem que descobrir fazendo o seu discernimento com outro padre, ou é o senhor mesmo que ajuda na hora? Como é que acontece? Primeira coisa que nós precisamos entender é que vocação, todos nós somos vocacionados, né? A nossa primeira vocação é a vida, né? Então nós recebemos de Deus o dom da vida. E isso é uma vocação. Nós devemos zelar por ela, né? Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que a nossa primeira missão enquanto vocacionados cristãos zelar, né? Isso é para todos, zelar pela vida. Nós somos cristãos, nós vamos defender e sempre defenderemos a vida. Ponto. Segundo, existe na vida, durante a nossa caminhada, o nosso percurso, enquanto peregrinos no mundo, né? Porque nós sabemos que nós viemos de Deus e para Deus nós vamos voltar. Então o nosso caminho aqui é rumo ao coração do nosso Deus. Existe nesse caminho pessoas que sentem um chamado, a vida religiosa, a vida consagrada, né? Tanto meninos quanto meninas, né? E aí ele sente esse chamado, né? Levando uma vida engajada na paróquia, levando uma vida engajada em uma obra social. Ele vê que ele tem esse chamado e aí ele entra em contato com a Secretaria de Animação Vocacional das paróquias, das obras e também conosco, né? Porque tem muitos contatos e muitos jovens que vêm até nós direto pelo Instagram, pelo nosso contato, né? Número de telefone, WhatsApp. Hoje o WhatsApp também nos ajuda. E aí, a partir disso, nós vamos com ele discernir a vocação. E o que significa isso? Nós não vamos decidir por ele, porque quem decide é o vocacionado, né? Ele vai começar a fazer o processo vocacional. E o processo vocacional dele significa o quê? Que juntamente com o religioso consagrado de votos perpétuos ou de votos temporários da nossa província, que vai o acompanhar, vai começar aquele processo de discernimento. Se ele tem mesmo essa vocação para a vida religiosa consagrada, se ele tem a vocação para a vida diocesana ou se ele tem a vocação para a vida familiar, né? E é um caminho feito na liberdade, né? Tanto o promotor vocacional, que é aquele que acompanha, juntamente com o vocacionado, vão discernir durante o processo. Mas também, durante esse processo, nós temos 3 grandes encontros, que é chamado por nós de trevo. Trevo 1, trevo 2 e trevo 3. O trevo 1 é aquele primeiro trevo onde que nós encontramos com os vocacionados em uma casa religiosa da nossa congregação, um seminário, por exemplo, que foi o que aconteceu com o trevo 1 no mês de julho, no início do mês de julho. E daí eles fazem a experiência não somente juntos, porque nós vivemos em comunidade. Nós somos religiosos, vida fraterna em comunidade. Então aí eles são convidados a viver um final de semana, né? Essa vida fraterna, juntamente com os religiosos daquela comunidade, juntamente com alguns seminaristas, postulantes e religiosos, né? E aí nós fazemos aquela grande convivência, uma convivência de 3 dias, né? Então é uma coisa assim mais orante, mas também de convivência. O trevo 2, ele acontece no período de outubro. Vai acontecer no período de outubro, né? Que aí o jovem, juntamente com o promotor vocacional, vai fazer um encontro na onde vai ser o propedêutico. Aonde é a primeira casa da congregação que ele vai morar se ele entrar na congregação. Mas são aqueles mesmos jovens do trevo 1, aí eles vão pro 2. Isso, os mesmos jovens vão pro 2. E aí eles fazem o trevo 2, vivem também a fraternidade, o trabalho e os estudos daquela comunidade que nós denominamos de propedêutico, né? Que é o
convívio vocacional deoniano. Depois do trevo 2, ele vai ser convidado por carta. Aí a gente envia carta, porque na vida religiosa ainda existe isso. Olha só. Né? Uma coisa caiu em desuso, mas na vida religiosa nós comunicamos por carta. Aí ele vai receber uma carta convidando ele a participar do trevo 3. Aí o trevo 3 acontece também em um seminário da nossa congregação, da nossa província. E ali tem um retiro. Aí são 3 dias de silêncio, de oração, de adoração. Nos outros também tem, mas nesse é mais silencioso, porque aí ele vai discernir se ele quer entrar o próximo ano ou não. E no final do retiro, ele é convidado a escrever uma carta de próprio punho pedindo para entrar na nossa congregação. E aí essa carta é mandada para os formadores, né, que cuidam desta etapa, e depois ele recebe uma carta de boas-vindas, acolhendo ele no seminário, e no próximo ano ele ingressa no seminário. Tem todo um preparo, né? Agora, padre, tem muita gente que tem dúvidas ainda quando a gente fala, é um padre diocesano, é um padre de congregação, né? Eu gostaria que o senhor explicasse essa diferença. A diferença entre um padre diocesano e um padre deoniano, na verdade, os dois são padres. Ponto final, né? Então, isso não tem diferença. A diferença é que o padre deoniano, ele pertence a uma congregação. E o padre diocesano, ele pertence a uma diocese, né? Ele responde a um bispo. Não que nós, deonianos, não respondamos a algum bispo, porque nós temos padres deonianos que vivem na paróquia em uma diocese. Eles também devem obediência ao bispo, mas o nosso superior é o superior provincial, né? Então, a diferença é que a vida diocesana ela gira em torno da diocese. Então ele é padre daquela diocese. Por exemplo, a Arquidiocese de São Paulo, onde nós estamos. A vida do padre da Arquidiocese de São Paulo gira em torno da Arquidiocese. Agora, um padre deoniano da província BSP gira em torno da província toda. Então, um padre deoniano da província BSP, ele não vai trabalhar somente em São Paulo, na arquidiocese. Ele pode trabalhar no Maranhão, ele pode trabalhar no Mato Grosso, ele pode trabalhar no Rio de Janeiro, ele pode trabalhar em Minas Gerais. Tem várias outras possibilidades e missões que são abraçadas pela congregação. E aí, o nosso superior provincial que nos designa a estas obras e a estas missões, né? Então, essa é a diferença, né? E também a diferença é que nós, enquanto religiosos deonianos, nós vivemos em comunidades. Então nós nunca vamos viver sozinhos. Sempre nós vamos viver com 3 ou mais em uma comunidade religiosa deoniana, né? Então o deoniano não vive sozinho. Contrário do padre diocesano, muitas vezes ele é um pároco sozinho numa paróquia, ele vive sozinho. Agora o padre deoniano não. Nós sempre vamos viver a fraternidade, porque a nossa primeira vocação é a vida religiosa. Nós somos padres deonianos, mas a nossa primeira vocação é a vida religiosa. Nós professamos votos de pobreza, castidade e obediência. São os mesmos votos dos diocesanos, padre? Sim. Isso são iguais, os diocesanos também são convidados a viver a castidade, a pobreza e a obediência, com certeza. Embora que o padre diocesano, ele possa ter bens, né? Nós não, nós religiosos, nós vivemos tudo em comum, aquilo que o Senhor pediu para nós. E a minha outra pergunta é se, por essa sua experiência, tantos anos na congregação, o que você poderia falar? Quando que você... É claro que, né, são muitos anos de preparo, de formações, né, até chegar à ordenação. Mas o que você olha, ou então o que um outro padre olha e fala assim, esse jovem tem o carisma deoniano? Olha, dizer assim claramente que a gente olha para a pessoa e fala assim, esse é um deoniano, né? Isso a gente não tem esse como, poder. Né? A gente não tem esse poder. Mas
A primeira coisa que a gente olha é esse chamado à vida religiosa, né? A vida não diocesana, mas a vida religiosa. Por exemplo, uma pessoa que se encanta com a adoração, porque o padre religioso deoniano é um homem adorador, né? Que se encanta com a missão da província, né? Então a gente olha nesse aspecto, né? Mas também faz parte do processo vocacional discernir junto com esse jovem tudo isso, né? Mostrando para ele que o nosso carisma específico é esse, né? Do amor, da reparação, aquilo que foi deixado pelo nosso fundador. Mas falar assim com todas as letras que a gente sempre acerta, esse é deoniano, a gente olha para ele, não, é um processo também, e ele vai identificando juntamente com a congregação, e durante o período de formação ele vai caminhando no carisma, e aí ele vai se ambientando e vai gostando mais e mais do carisma, e aí ele permanece conosco. Até porque o nosso processo de formação na província e na congregação é de 12 anos, né? Então não é da noite pro dia que ele vai ser padre. São 12 anos. São 12 né? anos, então tem um processo de maturação, né? A gente não colhe a fruta verde, a gente espera ela madurar pra gente colher, né? Então, é um processo de discernimento, é um processo de busca desse carisma, né? De beber mesmo das fontes, né? Por exemplo, postulantado, noviciado, é o período em que nós bebemos das fontes da congregação, que a gente vai ler aquilo que o Padre Deon deixou para a igreja. Porque, não sei se você sabe, um carisma não é para a congregação, o carisma é para a igreja, né? E o vocacionado, quando ele vem até nós, é porque ele já tomou um gole desse carisma. E aqui conosco ele vai discernir sua vocação, nesse carisma específico. O padre poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o postulantado, que o senhor falou, e o noviciado? Postulantado significa que o candidato à vida religiosa, porque o noviciado significa que ele já está começando o seu processo na vida religiosa, seu caminho na vida religiosa, noviciado. Então, postulantado significa o quê? Que ele vai postular, ele vai pedir. Postulantado vem disso, vem de pedir. E o que ele vai fazer? Ele vai entrar no postulantado depois da filosofia, os 3 anos da filosofia. A filosofia é chamada de como? Ele se fala, é seminarista, tá no seminário? É chamado de seminarista, é o tempo do discipulado. Denominado pela igreja. É o tempo do discipulado. Então, depois do tempo do discipulado, ele pede para entrar no postulantado, né? É tudo o candidato que pede, né? O candidato pede para entrar no postulantado. Aí ele faz aquele caminho de postulantado, que é 1 ano. Neste ano ele vai estudar a regra de vida. Não tanto assim a regra de vida, mas ele vai beber mais do carisma, vai ler as obras do Padre Deon, ver aqui o diretório espiritual, aquilo que o Padre Deon deixou para nós, as coroas de amor, vai essas obras fortes do Padre Deon que fala sobre o nosso carisma. E aí no final do ano ele é convidado a postular, a pedir. Aí no final do ano ele escreve uma carta pedindo ao superior provincial e seu conselho para entrar no noviciado, né? E aí, a partir do noviciado, ele começa a fazer parte da nossa família religiosa, ainda sem votos, mas ele é considerado noviço, né? E o caminho do noviciado é um período de 1 ano que a gente denomina, e a gente costuma até brincar, que é o grande retiro da nossa vida, que é 1 ano canônico, é 1 ano de silêncio e muita oração, né? Tanto que nesse ano o candidato não tem nem férias. Ele vive esse ano, vive Natal, Ano Novo, tudo no noviciado. Tudo no noviciado canônico, denominado pela igreja, né? E depois do noviciado, ele mais uma vez escreve uma carta pedindo ao superior provincial e seu conselho para fazer votos temporários nesta família religiosa, nesta congregação, nesta província, BSP, no caso, né? E aí
ele inicia a sua vida religiosa como fráter. Né? Fráter significa irmão, né? E aí ele vai para o período de tirocínio, que é 2 anos, que é o 2 anos pastoral, né? Que aí ele vai para alguma obra, né, da congregação, Instituto Menino de São Judas Tadeu, paróquias, né, outras obras que a gente tem na nossa província. E depois destes 2 anos de tirocínio, ele vai para a teologia. Na teologia ele faz 4 anos de teologia. No 4º ano ele faz votos perpétuos e é ordenado diácono. E no final do 4º ano ele é ordenado sacerdote. E tudo isso durante até os votos perpétuos, todo ano ele escreve uma carta pedindo ao provincial e seu conselho para renovar os votos, né? Porque são votos temporários. E aí tem as renovações de votos, depois faz votos perpétuos e ordenação diaconal, e aí é sacerdote. Tá vendo só? Por isso que são 12 anos aí se dedicando até chegar à sua ordenação sacerdotal. E só lembrando que no período da filosofia é considerado pela igreja o período do discipulado. E no período da teologia é denominado pela igreja como o período da configuração. E o padre Renan é um padre jovem, né, padre? Quantos Obrigado. anos o senhor tem? Eu tenho 33 anos. Fiz 33 anos dia 13 de julho. Olha, passado. agora em julho. Olha só, padre, então, a gente ouve muito falar, e eu quero saber do senhor que está em meio aos vocacionados, se é verdade, se procede ou não. Há uma crise mesmo de jovens que não procuram a vocação sacerdotal, ou não, você não sente isso? O que de fato acontece hoje em dia com essa geração aí dos 20, 30 anos? Olha, eu acho que se a gente falar de uma crise, eu acho que uma crise de procura a vida religiosa, eu acho que nós não vivemos. Até porque tem muitos meninos querendo ser padre? Tem muitas pessoas que nos procuram, né? Uhum. Então eu acho assim, o jovem de hoje, ele tá buscando, né? É lógico que a gente olha os nossos noticiários, a gente olha para o mundo e a gente vê como se fosse uma grande crise, né? Que os jovens não buscam mais nada, que os jovens não querem saber de nada. Mas tem muito jovem engajado na igreja, tem muito jovem que busca a Deus, né? E nessa busca a Deus, ele sente que ele tem um chamado específico, né? Aquele mesmo ardor que tinha os discípulos de Emaús, né? E nós podemos dizer, por exemplo, citando mesmo os discípulos de Emaús, eles sofreram uma grande crise, né? Quando o Senhor morre na cruz e eles vão embora, para eles tudo tinha acabado, né? De que adiantou eu seguir a Cristo se ele morreu na cruz, né? E aí eles seguem um caminho deles. Só que nesse caminho eles se encontraram com Jesus, com o ressuscitado. E mesmo sem reconhecer, porque eles só vão reconhecer o Cristo no partir do pão, mesmo sem reconhecer, eles conversavam com o Cristo. Porque, mais uma vez falando, eles só reconhecem o Cristo depois do partir do pão. Mas no caminho o coração deles ardiam, tanto que depois que eles conhecem o Cristo, que o Cristo desaparece da frente deles, depois do partir do pão, um olha para o outro e fala: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? E é assim hoje. Tem muito jovem que anda pelo caminho de Deus, às vezes não está vendo o Cristo, mas quando ele nos procura, ele diz assim: meu coração está ardendo. Então eu acho que esta é a passagem bíblica para mim, que mostra que crise todos nós vamos viver. Crise, e a crise faz bem, né? A crise, ela ajuda a pessoa a amadurecer. Uhum. Né? Mas dizer que nós estamos vivendo uma crise de procura, de busca, eu acho que não. Eu acho que hoje nós podemos dizer que nós estamos vivendo um retorno, né? Porque nós temos grandes personalidades no mundo hoje que estão apontando para o Cristo, e os jovens estão vindo, os jovens estão procurando. E eu acho que a gente tem que olhar nesse sentido,
né? De que o nosso coração está ardendo enquanto ele nos fala pelo caminho. Pode ser que eles não estão vindo, pode ser que tem muitas congregações, principalmente congregações femininas, que meio que estão morrendo porque não tem mais vocacionadas, né? E também congregações masculinas que não tem mais vocacionados. Mas está tendo uma procura, eles estão voltando, né? Não é de tudo perdido. Acabou, né? Não, a congregação vai morrer. Não. Nossos seminários estão cheios, tem muitos jovens procurando. Também as congregações femininas, né, religiosas femininas, tem muitas meninas que estão procurando a vida religiosa, né? Então acredito que é uma crise que existe, mas que ao mesmo tempo é desafiadora, mas ao mesmo tempo é uma forma de uma grande purificação. Padre, a gente já falou aqui, né, que os jovens, né, o senhor estava nos contando que eles procuram pelas redes sociais, né? Isso. E onde eles podem achar? Vocês estão no YouTube, estão no Instagram? Sim. Eu vou dizer para vocês o canal do YouTube, que é caminhodeuniano.com.br, né? Lá no YouTube, Caminho Deuniano, né? E nós temos o nosso Instagram, que é @caminhodeuniano. E também nós temos o nosso contato do WhatsApp, que aí eu passando aqui para vocês também têm o nosso contato. Já fala direto no WhatsApp também. É DDD 12 982514391. Vou repetir. 12 982514391. Esse é o nosso contato direto do WhatsApp. Então, você mandando mensagem por esse contato, esse número de telefone, já vai cair no celular que o Frater cuida, né? Então, o Frater Jamerson, né? Porque além de ser o assessor vocacional da província, eu tenho 2 religiosos que me ajudam de votos temporários, que é o Frater Abraão e o Frater Jamerson, né? O Jamerson mora comigo lá no provincialado. Então esses são os nossos contatos, né? Que o jovem e adolescente pode entrar em contato, porque hoje também pelo Instagram @caminhodeuniano você também consegue mandar mensagem. Você manda mensagem, manda seu contato e ali a gente entra em contato com o adolescente e o jovem. Então corram lá pro Instagram Caminho Deuniano, ou então pela página no YouTube, né? Também Caminho Deuniano, muito fácil de achar. Muito fácil. Padre, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo e eu queria fazer uma última pergunta. Tem algo que pode dificultar ou até mesmo atrapalhar um jovem que está no seu processo de discernimento vocacional? Tem, ele mesmo. Ele mesmo, né? Porque assim, no processo vocacional existem dúvidas, né? Então, o jovem que nos procura, ele vai ter dúvidas no coração. Mas não tenha medo de fazer o caminho vocacional, mesmo com essas dúvidas. Porque na orientação, no caminho, nas conversas com os religiosos, você vai tirando esse medo, né? Porque eu acho que hoje o jovem vem mais com um pouco de medo, de receio, de sair da vida, né? Lá fora para vir para a vida religiosa. Então, às vezes o empecilho é os próprios pecados, é a própria pessoa, né? Eu não vou porque eu tenho medo. Eu não vou por causa daquilo. Eu não vou. Vai colocando a mão no arado e olhando pra trás, né? Não vai. Isso não dá mesmo, né? Só quem já foi na roça ou fez alguma coisa assim com arado, de fato, não dá pra olhar pra trás. Se você olha pra trás, sai tudo torto ou você perde o pé, né? Então, assim, é preciso olhar pra frente, olhar pro Cristo. E como eu disse pra você, ali quando eu falava dos discípulos de Emaús, as dúvidas vão ter, as crises vão acontecer. O que nós não podemos perder é de vista o Senhor, porque Ele está ali, Ele está partindo o pão para nós. Mas o que importa no caminho é saber que Ele está na nossa frente e que o nosso coração ainda arde por Ele.
Tá vendo só? E aí os jovens também que estão escutando o Padre Renan, eles sabem que podem contar aí com o apoio vocacional, né, dos padres que estão ali sempre à disposição para estar ouvindo esses jovens. Padre Renan, muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa Vozcast. Tem algo que não foi perguntado que o senhor queira deixar aqui para os nossos ouvintes? Só uma última informação. O candidato, o adolescente ou o jovem que conhece alguma paróquia deoniana, ele também pode buscar essa paróquia e falar que quer ser um vocacionado, né? Porque tem os religiosos dessas comunidades que vão encaminhar o jovem também para o caminho deoniano. Então, tem várias maneiras. Telefone, WhatsApp, o Instagram, o YouTube e também as comunidades religiosas, né? Por exemplo, o Instituto Meninos de São Judas Tadeu tá passando aqui pela rua, o jovem, ele sabe que é uma obra deoniana, é só ir ali na recepção, falar com alguém, pedir para conversar com o fráter que trabalha aqui, e aí o fráter vai dar os encaminhamentos para ele fazer o acompanhamento. Muito obrigado. Obrigada, padre. Esse foi o padre Renan, ele que é assessor vocacional deoniano da província BSP. Padre Renan, muito obrigada e que o senhor tenha um excelente mês vocacional. Muito obrigado. Agradeço ao Instituto Meninos de São Judas Tadeu pela oportunidade e que Deus abençoe. E coração de Jesus providente, providenciai vocações. Amém. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.